Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Holly, de Stephen King. Neste livro nós vamos acompanhar a Holly, que é uma personagem que já vem da trilogia do Sr. Mercedes, uma trilogia que eu não li e que na realidade vocês não precisam de ler para conhecer a Holly, mas que vão ficar com muita vontade de conhecer. Tenho a dizer que se vocês não gostarem de pequenos spoilers, provavelmente vão querer ler a trilogia antes de ler o Holly. No entanto, eu acho que as coisas que são mencionadas, para começar, eu não me vou lembrar das coisas que ela foi falando dos casos que tinha resolvido com o Mr. Hodges, e na realidade o grande spoiler que existe é o porquê dela neste momento estar a trabalhar sozinha, e isso para mim não me incomoda e eu fiquei mesmo com muita vontade de ler a trilogia e portanto ficam a saber que podem começar pelo Holly e vão ter vontade de ler a trilogia, ou se começarem pela trilogia muito provavelmente vão ter vontade de ler o Holly. A Holly é uma personagem que é muito peculiar. Ela tem uma bússola moral muito forte e ela tem uma ideia muito arraigada do que é certo e do que é errado, e ela está muito consciente das decisões que toma, das coisas que faz com que ela seja ela própria, e que muitas vezes não compreende o porquê de pessoas não tomarem aquela decisão tendo em conta que aquela será a decisão correta. E eu tenho a dizer que isto podia ser uma coisa muito limitada, muito de personagem que não consegue ver para lá daquilo que sabe, mas a verdade é que as posições da Holly relativamente às coisas que ela vai mencionando são efetivamente não tanto uma questão de opinião, mas uma questão de certo ou errado, e neste caso com poucas variantes de cinzento aqui pelo meio, e portanto eu gostei muito de a conhecer, apesar dela às vezes ser muito direta, o que me leva a pensar que ela talvez tenha sido criada para estar dentro do espectro do autismo, que é enorme e portanto pode ser coisas às vezes muito subtis até às coisas muito profundas, e eu acho que aqui há muitas situações da Holly que me deixou a pensar que ela talvez esteja nesse espectro. E portanto o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a Holly no início a tentar lidar com a perda da mãe. É uma perda muito difícil de gerir, porque apesar dela ter pena de ter ficado sem a mãe, a verdade é que a situação que levou a que ela perdesse a mãe é algo que a deixa frustrada e chateada com a própria mãe, porque estava nas mãos dela ter impedido que aquilo acontecesse. Este livro passa-se em 2021, estamos em plena pandemia e, portanto, o que acontece é que a mãe da Holly não é vacinada e, como consequência, acaba por morrer. O que leva aqui a Holly, então, a ter esta relação meio desequilibrada relativamente ao assunto, porque ela, para começar, sabe que devia de estar a tirar tempo, mas precisa de estar com a cabeça ocupada, sabe que gostava da mãe, mas ao mesmo tempo também sabe que isto estava nas mãos da mãe ter impedido de acontecer, e portanto nós temos aqui muitos desequilíbrios dos pratos da balança ao longo do livro inteiro e relativamente a vários assuntos. No meio deste drama pessoal, a Holly vai ser chamada para investigar o desaparecimento de uma rapariga, e ela, sabendo que devia de estar a parar um bocado para processar o seu próprio luto, acaba por querer estar ocupada e aceita cuidar desse caso. E nós vamos então acompanhar aqui não só a Holly a descobrir o que é que aconteceu à rapariga que desapareceu, mas a perceber que talvez haja outros desaparecimentos sobre os quais a polícia nunca se debruçou muito, porque todos eles pareciam ser justificados de alguma forma, mas que a Holly vai começar a perceber que talvez estejam ligados entre eles. E portanto, nós temos aqui duas fases de narrativa neste livro. Nós temos os capítulos da Holly, estamos a ver o que ela está a investigar, as coisas a que está a dar atenção, o que ela está a tentar perceber, as pessoas com quem se dá, os amigos que acabam por ajudar também nesta investigação, até porque é a primeira vez que ela está a fazer uma investigação sozinha. E a par com esses capítulos nós sabemos quem são as pessoas por trás destes desaparecimentos, nós sabemos o que eles fazem, mas não temos ainda bem a noção do porquê, nem o que pretendem com isso, nem alguns detalhes que só vamos começando a perceber à medida que a história vai avançando. Tenho a dizer que este livro não é necessariamente de terror, apesar de ter aqui alguns elementos que a mim me aterrorizam, relativamente a pessoas, e neste livro Stephen King volta a fazer algo que ele é exímio a fazer, que é criar pessoas muito realistas, com motivações muito vincadas, e portanto o que me incomoda aqui na realidade são os vilões que ele criou para esta história, porque pode ser quase qualquer pessoa com quem nós nos cruzamos na rua. Não é, porque é uma temática muito específica. No entanto, nós vemos aqui o pior da humanidade, porque nós temos aqui pessoas que têm informação, pessoas que têm até um estatuto bastante elevado no círculo em que se inserem, a nível académico, social, têm amigos, as pessoas sabem que eles são pessoas inteligentes e, portanto, as coisas que eles fazem, as justificações que dão, são horríveis.
e acho que é aqui que este livro efetivamente é horrível, é nas personagens que ele criou para serem os vilões desta história e que na realidade nós sabemos que poderão existir. E portanto este livro vai acabar por falar muito sobre esta questão de as pessoas não são necessariamente aquilo que nós vemos, não são necessariamente aquilo que passam cá para fora, muitas vezes têm máscaras, muitas vezes têm justificações que não lembram nem ao menino Jesus para as coisas que fazem e portanto nós vemos aqui a forma como eles escolhem as suas vítimas, o porquê de serem aquelas pessoas, qual é o modus operandi que eles usam e eu tenho a dizer que a probabilidade de eu voltar a ser uma boa samaritana é muito baixa e vocês se lerem este livro vão perceber porquê. No entanto, andem de carro, garantam que têm conexões, que as pessoas vos conhecem e que vão sentir a vossa falta e assim talvez estejam um bocadinho mais protegidos de coisas deste género. O que é que este livro tem que eu acho que vai talvez deixar as pessoas um bocadinho desconfortáveis ou que vai fazer com que este livro possa não perdurar tanto no tempo como outras obras de Stephen King? Como eu disse, este livro passa-se em 2021, estamos em plena pandemia e nós todos passámos por ela e não foi há muito tempo e talvez as pessoas se sintam incomodadas por se falar tanto em Covid, na questão de não se tocar nas coisas, no álcool gel, na distância que se tinha de manter com as pessoas. Isto é algo que está muito presente nesta história porque faz parte do dia-a-dia e da nossa realidade naquela altura e portanto isso é algo que faz muito parte, está muito presente na história. E para quem quer deixar isso um bocadinho para trás, então este livro talvez irrite nessa parte porque é mesmo algo que é muito mencionado, o que é normal tendo em conta o setting, o ambiente em que a história se está a passar. E no fundo isso é algo que está aqui a encapsular esta história num determinado período de tempo, que é muito raro na realidade nós termos nessas histórias. E portanto isto está muito vinculado a um período de tempo muito específico e acho que é isso que pode aqui criar ou pequenas coisas que as pessoas possam não gostar tanto, ou então que este livro não resista ao teste do tempo. Mas, de resto, a Holly é fantástica, a história, meu Deus, aquelas pessoas são horríveis, as situações e as motivações por trás do que eles fazem, péssimo, desde homofobia, racismo, é só péssimo. Não há mesmo um ponto por onde se pegue para tentar justificar o que é que seja destas personagens, porque são personagens que, apesar de todo o bem que possam já ter feito, a verdade é, as justificações para isso são muito más. E isso vai fazer com que aqui não haja aquela questão do mas ele tem uma justificação, não é assim tão mau. É mau, é muito mau, às vezes é até nojento. Este livro, mais do que terror, é um livro nojento. Tem cenas em que eu tive de parar e respirar fundo porque me estava assim a vir um bocadinho um refluxo que não devia acontecer. E portanto, se isto que eu disse é qualquer coisa que vos interessa, então por favor venham para este livro. Se não conhecem Stephen King, eu sinto que tenho andado a dizer isto muito relativamente aos livros que tenho lido dele, mas a verdade é, se têm medo que sejam livros de terror, que não gostem, vão para este sem medos, porque efetivamente nós temos aqui personagens muito bem construídas, temos aqui uma situação de desaparecimento de pessoas que a Holly depois vai começando a tentar colocar uma ligação entre as várias personagens, o porquê de terem sido escolhidos, porque é que nada parece fazer sentido, porque é que a polícia não investigou aqueles desaparecimentos, o facto de estarem separados a nível de tempo, de que forma é que pode estar a relacionar as personagens ou não, e portanto é mais um thriller do que um livro de terror. Tem aqui alguns elementos muito nojentos, mas em princípio se tiverem estômago forte ou se quiserem fechar um bocadinho o livro nessas cenas, vão aguentar o livro. E portanto, se já leram a trilogia do Sr. Mercedes, vão para este, porque vão gostar de reencontrar a Holly, e eu acabo este livro a comprar o Sr. Mercedes. E portanto, já podem ver por aí que efetivamente eu quero mais desta personagem, quero mais destas investigações, apesar da trilogia, se não me engano, ter alguns elementos de paranormal e sobrenatural, neste aqui isso não está. Aqui temos pessoas más, é só isso. Pessoas más, só e não é pouco. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre o livro, se já leram a trilogia, se estão a pensar ler, seja a começar pela trilogia ou a começar pelo Holly, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!